O som de uma criança gritando pode estilhaçar vidro, mas no restaurante mais exclusivo de Nova York, estava estilhaçando a paciência de um amanhecer da máfia. Ricardo Moretti tinha uma arma na mesa, uma equipe aterrorizada tremendo contra a parede e um filho de 3 anos que não parava de chorar. Todos pensaram que alguém estava prestes a morrer. Então, uma garçonete ninguém passou direto pelos guardas armados. Ela não tremeu. Ela não implorou. Ela apenas pegou o menino chorando, olhou o homem mais perigoso da cidade nos olhos e proferiu 7 palavras que mudaram tudo. Ele não está sendo um pirralho. Ele apenas precisa de uma mãe. O que aconteceu em seguida? Você não vai acreditar no segredo que ela estava escondendo. O lustre de cristal no Il Destino vibrou. Não foi de um terremoto, e não foi do metrô estrondando sob o pavimento de Manhattan. Foi dos pulmões de Léo Moretti, de 3 anos. O restaurante estava em silêncio, exceto pelas baleias penetrantes da criança. Eram 800 da noite de uma sexta-feira, horário nobre. Normalmente o tilintar dos talheres contra a porcelana fina e o zumbido baixo de negócios sendo feitos enchiam o ar. Esta noite o ar estava denso com uma tensão aterrorizante, sufocante. Na mesa central, a mesa do rei, sentava-se Ricardo Rico Moretti. Rico tinha 32 anos, vestia um terno Brion, feito sob medida que custava mais do que a maioria dos carros das pessoas, e tinha olhos como gelo estilhaçado. Ele era o capo da família criminosa Moretti, um homem que havia desmantelado sindicatos rivais com uma caneta tinteiro e uma pistola silenciada. Mas agora ele parecia derrotado. Léo, Rico rosnou, sua voz baixa e perigosa. Baste o suficiente. Não, não, eu quero não. Léo gritou, varrendo um prato de risoto de trufas intocado da mesa. A cerâmica estilhaçou-se ruidosamente contra o chão de mármore. O restaurante inteiro estremeceu. O matraí, um homem suado chamado Marco, aproximou-se com as mãos trêmulas. Senhor Moretti, é tudo talvez um prato diferente para o jovem mestre? Rico lentamente virou a cabeça. O olhar que ele deu a Marco poderia ter coalhado o leite. Ele não quer comida, Marco. Ele quer me torturar. Eu pareço um homem que sabe como parar uma criança pequena. Rico passou a mão pelo cabelo escuro, apertando as raízes. Ele tinha sido um viúvo por 6 meses. 6 meses de inferno. 6 meses desde que sua esposa Helena havia sido morta a tiros em um drive-by que era para ele. Desde então, Léo não havia falado uma frase completa. Ele apenas gritava, "Tire-o daqui!" Rico estalou para seu chefe de segurança, um gigante chamado Dante. Dante estendeu a mão para o menino. Vamos, pequeno chefe. Léo ficou selvagem. Ele mordeu a mão de Dante, tirando sangue. Dante recuou, praguejando em voz baixa. Droga! Rico bateu a mão na mesa. Os talheres saltaram. É todo mundo em meu empregado incompetente? Silencio ou eu fecho este lugar. Limpa a garganta. A ameaça pairava pesada. Rico não estava falando metaforicamente. Ele era dono do prédio. Ele poderia queimá-lo, limpa a garganta, hoje à noite se o humor o atingisse. No canto de trás, perto das portas da cozinha, Clara Vance ajustou seu avental. Ela tinha 24 anos, com olhos cansados e cabelo puxado para trás em um coque bagunçado. Ela havia estado trabalhando um turno duplo com o estômago vazio. Ela precisava deste emprego. Ela tinha aluguel para pagar e um passado para superar. Não faça isso, Clara, sussurrou Sarah, outra garçonete. Esse é o açougueiro do Brooklyn. Se você for para lá, você está morta. Clara observou o menininho. Ela não viu um pirralho. Ela não viu um herdeiro da máfia. Ela viu um ser humano minúsculo com o rosto vermelho que estava se afogando em luto. Ela viu o jeito que ele estava apertando sua própria camisa, ofegando por ar entre soluços. Ela conhecia aquela ofegada. Ela conhecia aquele pânico. Clara ignorou Sarah. Ela pegou um copo de leite morno do balcão de serviço,
Deixou cair um único cubo de açúcar nele e caminhou para o chão. Ei, você! Marco sibilou, tentando agarrar o braço dela. Volte para a cozinha. Clara se afastou e continuou andando. O som de seus sapatos de borracha baratos vendidos rangendo no mármore era o único som além dos gritos de Léo. Ela parou na mesa. Rico olhou para cima. Sua mão pairou perto do interior de sua jaqueta, onde sua arma secundária descansava. Quem é você? Clara não olhou para Rico. Ela olhou para Léo. Ela se ajoelhou, estragando suas meias calças no risoto molhado e cerâmica quebrada. Oi, ela disse suavemente. Sua voz não era aguda ou condescendente. Era baixa, firme, um fio terra. Léo parou apenas por um segundo. Ele soluçou, seus olhos cheios de lágrimas se arregalando enquanto ele olhava para esta estranha que estava sentada na bagunça com ele. Está barulhento aqui, não está? Clara sussurrou. Muitas pessoas, muitas luzes. Léo a encarou. Ele respirou trêmulo. Clara estendeu a mão, não para agarrá-lo, mas para oferecer o copo. Leite morno com um cubo de açúcar. Alguém que eu costumava conhecer gostava disso quando o mundo ficava muito barulhento. Léo olhou para o leite, então ele olhou para Rico, então de volta para Clara. Lentamente, as mãozinhas do menino se estenderam. Ele pegou o copo. Ele o levou aos lábios e tomou um gole. O grito parou. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o barulho. Clara enfiou a mão no bolso do avental e tirou um guardanapo branco simples. Ela gentilmente limpou as lágrimas e ranho do rosto dele. Pronto, ela disse, alisando o cabelo dele para trás. Você está bem, você está seguro. Léo se inclinou para o toque dela. Seus olhos caíram. Dentro de 30 segundos, a queda de adrenalina o atingiu. Ele desabou para frente, apoiando a cabeça no ombro de Clara ali mesmo no chão do restaurante. Rico Moretti sentou-se congelado. Ele encarou seu filho. O filho, que não havia dormido a noite toda em meio ano, aninhou-se contra uma garçonete que cheirava a sabão de louça e baunilha. Rico olhou para Clara pela primeira vez. Ele realmente olhou para ela. A gola desfiada de seu uniforme, as olheiras sob seus olhos âmbar, a cicatriz em seu queixo. Como você fez isso? Rico perguntou, sua voz cavalo. Babás com doutorado em psicologia infantil não conseguiram fazer isso? Clara cuidadosamente se levantou, erguendo a criança pesada com força surpreendente. Ela o transferiu para os braços esperando de Dante, embora Léo lamentasse pela perda de contato. Clara escovou o risoto de seus joelhos. Ela olhou Rico nos olhos, uma ofensa capital em seu mundo. Ele não é difícil, Sr. Moretti, ela disse, e ele não está com fome de risoto. Então o que é isso? Rico exigiu, levantando-se em sua altura total. Ele a dominou. Clara não estremeceu. Ele está aterrorizado. Ele está de luto. Ele apenas precisa de uma mãe. Limpa a garganta. O silêncio se estendeu. Marco, o gerente, parecia que ia desmaiar. Você não mencionou a esposa morta. Você não respondeu ao amanhecer. Limpa-lhe a garganta. A mandíbula de Roe apertou. Saia. Clara piscou. Com licença. Você me ouviu? Rico disse, sua voz fria novamente, a parede se erguendo de volta. Deixe minha mesa. De fato, saia do restaurante. Clara sentiu uma pontada de humilhação, mas ela a sentiu de bom grado. Ela se virou e foi embora. Assim que as portas da cozinha se fecharam atrás dela, Rico exalou, afundando de volta em sua cadeira. Ele olhou para Dante, que estava segurando o agora dormindo Léo. Dante! Rico disse calmamente. Chefe, descubra quem ela é. Descubra tudo. Onde ela mora, a quem ela deve dinheiro, o que ela come no café da manhã. Você quer que eu a lide? Dante perguntou, implicando violência. Rico olhou para seu filho dormindo. Não, eu quero contratá-la. Clara foi demitida antes mesmo de terminar seu turno. Marco não se importou que ela havia acalmado o filho do VIP. Ele se importava que ela havia humilhado o estabelecimento sentando no chão
e falando fora de hora com o dono da cidade. Aqui está seu pagamento pela semana. Marco zombou, enfiando um maço de dinheiro na mão dela na saída dos fundos. Não volte, Clara. Você é problema. Clara ficou no beco. Havia começado a chover uma garoa fria e miserável de Nova York. Ela contou o dinheiro. $200. Não cobriria nem a conta de luz, muito menos o aumento do aluguel que seu senhorio, o Sr. Henderson, havia estapeado em sua porta ontem. Ela puxou seu casaco fino mais apertado ao redor de si mesma e começou a andar. O beco estava escuro, cheirando a lixo molhado e ozônio. Ela estava a 3 quarteirões de distância, esperando em uma faixa de pedestres quando um Cadillac Escalade preto parou ao lado dela. A janela zumbiu para baixo. Entre! Uma voz grave comandou. Clara enrijeceu. Ela conhecia aquela voz. Ela se virou para ver Rico Moretti sentado no banco de trás, o interior iluminado pelo brilho suave de uma tela de laptop. Eu não sou uma prostituta, Sr. Moretti, Clara disse olhando reto para a frente. E eu não pego caronas de estranhos. Eu não sou um estranho. Eu sou o homem que é dono do restaurante do qual você acabou de ser demitida, Rico disse. E está chovendo. Entre, ou eu terei Dante para pegá-la e colocá-la dentro. Clara olhou para o motorista corpulento no banco da frente. Ela pesou suas opções. Entrar era perigoso. Andar para casa e ser despejada era a perdição certa. Ela abriu a porta e deslizou para o assento de couro. Estava quente lá dentro. Cheirava a colônia cara e couro. Cinto de segurança, Rico disse. Onde você está me levando? Para discutir seu novo emprego. Clara riu um som seco rumiloso. Eu sou uma garçonete, Sr. Moretti, a menos que você precise de alguém para servir roto aos seus inimigos. Eu não vejo que utilidade eu sou para a máfia. Rico se virou para ela. Nas luzes da rua passando, seu rosto era afiado, angular e incrivelmente cansado. Eu não preciso de uma garçonete, ele disse. Eu preciso de uma esposa. Clara engasgou no ar. Com licença. Rico bateu em uma pasta de arquivo no assento entre eles. Clara Vance, idade 24, nascida em Chicago, sem família viva, largou a escola de enfermagem 3 anos atrás. Mudou-se para Nova York para recomeçar. Atualmente, 2 meses atrasada no aluguel em um apartamento-estúdio no Queens. Clara sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a chuva. Você me perseguiu, eu a verifiquei. Há uma diferença. Rico abriu o arquivo. Meu filho Léo, ele não se conectou com ninguém desde que Helena morreu. Esta noite foi a primeira vez que ele parou de chorar sem sedativos ou exaustão tomando conta. Então, você quer uma babá? Clara disse, não, eu tenho inimigos, Clara. A família Salvi está circulando como abutres. Eles pensam que sou fraco porque sou um viúvo em luto com uma criança incontrolável. Eles pensam que minha casa está em caos. Rico fechou o arquivo. Eu preciso mostrar a eles estabilidade. Eu preciso mostrar a eles que eu segui em frente. Eu preciso de uma noiva para aparecer na próxima cúpula de paz em 2 semanas. E Léo ele precisa do que quer que seja que você fez esta noite. Isso é insano, Clara limpa a garganta. Sussurrou. Eu não posso fingir ser uma esposa da máfia. O pagamento é de $10.000 por semana. Rico afirmou categoricamente. Mais um bônus de assinatura de 50 mil. Suas dívidas limpas. Sr. Henderson e seus avisos de despejo desaparecem. A boca de Clara secou. $50 mil. Isso era liberdade. Isso era uma nova vida. E se eu recusar, então você sai do carro, Rico disse. E você volta para sua vida. Eu não vou te machucar. Eu não sou um monstro, apesar do que os jornais dizem. Mas Rico olhou pela janela. Léo vai acordar gritando novamente esta noite. Clara olhou para o homem poderoso que de repente parecia muito pequeno. Ela pensou no menininho com os olhos aterrorizados.
Ela pensou no berço vazio que havia deixado para trás em Chicago, o segredo que ela mantinha trancado na parte mais profunda de seu coração, a razão pela qual ela sabia como parar uma criança que chorava. Quais são as regras? Clara perguntou suavemente. Rico olhou de volta para ela, seus olhos escuros. Você mora na minha casa. Você cuida de Léo. Você usa o anel. Você sorri para as câmeras, mas você não pergunta sobre meus negócios. Você não vai para o porão e você nunca jamais se apaixona por mim. Clara encontrou seu olhar. Isso não será um problema, Sr. Moretti. Eu não acredito mais no amor. Rico estendeu sua mão. Então temos um acordo. Clara apertou. Sua pele era áspera, seu aperto firme. Dirija, Dante, Rico disse. O carro acelerou, indo em direção às pontes, em direção às propriedades extensas de Long Island. Clara observou as luzes da cidade desaparecerem. Ela acabara de vender sua alma ao diabo para salvar uma criança. Ela não tinha ideia de que o diabo era o único que poderia salvá-la do que estava por vir. A propriedade Moretti era menos uma casa e mais uma fortaleza. Altas paredes de pedra cobertas com arame farpado, câmeras girando em cada canto e homens com volumes sob suas jaquetas patrulhando os terrenos. Quando o Escalade parou, as portas da frente se abriram para revelar um grande hall que era frio e intocado. Parecia um museu, não um lugar onde uma criança vivia. Seu quarto fica na ala leste, Rico disse saindo do carro. O quarto de Lou é uma junção. Meu quarto fica no fim do corredor. Fique fora da ala oeste. Esse é meu escritório. E ele fez uma pausa. Apenas fique fora. Clara foi mostrada ao seu quarto por uma governanta chamada Maria, que a olhou com uma mistura de pena e suspeita. O quarto era maior que o apartamento inteiro de Clara. Um vestido de seda estava estendido na cama. Senhor Moretti espera você, no café da manhã, às 7:02 da manhã em ponto. Maria disse, não se atrase. Aquela noite, Clara não conseguia dormir. O silêncio da casa era opressor. Por volta das 200 da manhã, ela ouviu de novo o grito. Limpa-lhe a garganta. Ela saltou da cama, correndo descalça para o corredor. Ela empurrou a porta do quarto de Léo. Léo estava em seu berço, batendo contra as barras de madeira, seu rosto roxo de esforço. Mamãe, mamãe. Rico já estava lá tentando segurá-lo, mas Léo o estava empurrando para longe, arranhando o peito de Rico. Léo, por favor. Rico estava implorando, parecendo exausto. Clara não hesitou. Ela entrou no quarto. Deixe-me olhou para cima, assustado. Ele estava sem camisa, revelando uma tapeçaria de cicatrizes em seu torso, feridas de faca, arranhões de bala. Clara se forçou a olhar para o rosto dele, não para seu corpo. Ele não me quer, Rico disse amargamente, dando um passo para trás. Clara se aproximou do berço. Ela não pegou Léo imediatamente. Ela começou a cantarolar uma melodia baixa e melancólica. Azul de lavanda Dilly Dilly, verde de lavanda. Léo congelou. Sua cabeça virou bruscamente para ela. Oi, Léo. Clara sussurrou. Maus sonhos. Ela abaixou a grade do berço e o levantou. Limpa a garganta. Ele estava quente, suado. Ela o levou para a cadeira de balanço perto da janela. Ela sentou-se balançando para frente e para trás, continuando a cantarolar. Rico ficou na soleira, observando. Ele encostou-se no batente, cruzando os braços. O luar os banhou. Por um momento, o perigoso amanhecer parecia apenas um homem observando sua família. Mas eles não eram sua família. Ela era uma estranha. Onde você aprendeu essa música? Rico perguntou suavemente assim que a respiração de Léo se acalmou. Clara continuou balançando. Minha mãe costumava cantá-la. Você tem um toque mágico, Clara. Não é mágica, Clara disse, sua voz tensa. É luto. Eu sei como é acordar procurando por alguém que não está lá. Rico entrou no quarto. Ele parou a um pé de distância da cadeira. A tensão entre eles mudou. Não era mais hostil.
Estava carregado com outra coisa, uma compreensão compartilhada de dor. O que aconteceu com você, Clara? Clara olhou para ele. Isso não estava no arquivo, Sr. Moretti. Você me paga para ser uma mãe para ele. Você não me paga para compartilhar minha história com você. Rico a encarou por um longo momento. Um vislumbre de respeito passou por seus olhos. Touché, vá dormir, Clara. Amanhã o alfaiate chega. Temos que fazer você parecer uma Moretti. Ele se virou para sair, mas parou na porta. E me chame de Rico. Se vamos mentir para o mundo, deveríamos pelo menos acertar os nomes. Os próximos dias foram um turbilhão. Clara foi cutucada, espetada, vestida em seda e veludo. Ela foi ensinada a andar em saltos agulha, a segurar uma taça de vinho, a sorrir sem mostrar os dentes. Mas o verdadeiro trabalho era com Léo. Ela passou horas no chão com ele, construindo torres de blocos, lendo livros. Ela aprendeu que ele amava dinossauros e odiava ervilhas. Ela aprendeu que ele tinha pavor de barulhos altos. Ela também aprendeu sobre a casa. Uma tarde, enquanto Léo estava cochilando, Clara vagou pelo corredor. Ela se encontrou perto da ala oeste. A porta era de carvalho pesado, ligeiramente uma jarra. Ela conhecia as regras. Fique fora. Mas a curiosidade era uma coisa perigosa. Ela empurrou a porta para abrir. Era um escritório. Livros de couro de madeira escura, mas na parede havia uma pintura enorme de uma mulher. Ela era de uma beleza de tirar o fôlego com o cabelo escuro e os olhos de rico. Helena, sob a pintura, era um santuário. Velas, flores e arquivos. Clara se aproximou. Os arquivos estavam espalhados na mesa. Eram relatórios policiais, fotos de autópsia. Clara ofegou. Ela viu uma foto de um carro, um sedã prateado crivado de balas. Sua mão voou para sua boca. Flashback Chicago. 3 anos atrás, ela estava andando para casa vindo da clínica. Um sedã prateado passou por ela em alta velocidade, perseguido por uma van preta. Tiros. O sedã bateu em um poste de luz bem na frente dela. Clara havia corrido para ajudar. Ela viu a mulher lá dentro sangrando, limpa a garganta morrendo. A mulher havia agarrado a mão de Clara, deixando uma mancha de sangue. Proteja-o. A mulher havia ofegado. Clara voltou ao presente. Ela olhou para a data no arquivo. Não era 3 anos atrás. Era 6 meses atrás. Nova York. Mas o carro, o método, era exatamente o mesmo golpe que ela havia testemunhado em Chicago. Aquele que a fez fugir da cidade porque o atirador havia visto seu rosto. O que você está fazendo aqui? A voz foi como um estalo de chicote. Clara girou. Rico estava parado na soleira, e desta vez ele não estava olhando para ela com respeito. Ele estava segurando uma arma. A porta estava aberta. Clara gaguejou, recuando contra a mesa. Rico guardou a arma no coldre, mas atravessou o quarto em 2 passadas. Ele agarrou o braço dela, seu aperto machucando. Eu te disse que a ala oeste é proibida. Me desculpe, Clara chorou. Eu vi a foto. Você não viu nada. Rico sibilou. Ele a puxou para perto, seu rosto a centímetros do dela. Seus olhos estavam velados. Você sabe o que acontece com pessoas que sabem demais nesta casa? Elas desaparecem. Rico, você está me machucando. Ela sussurrou. Ele congelou. Ele olhou para sua mão no braço dela. Ele a soltou como se tivesse sido queimado. Ele deu um passo para trás, passando a mão pelo rosto. Saia. Vá para Leo e Clara. Ela parou na porta, tremendo. Se você entrar neste quarto novamente, o acordo está desfeito e você não será apenas demitida. Clara correu. Ela correu de volta para a ala leste, seu coração batendo forte. Ela percebeu então que isso não era apenas um emprego. Ela havia entrado em uma teia de conspiração. O golpe que ela viu em Chicago e o golpe que matou a esposa de Rico. Eles estavam conectados. E se o assassino ainda estivesse lá fora,
Eles poderiam reconhecer Clara Ara tão facilmente quanto ela reconheceu o trabalho deles. Ela não era apenas uma noiva falsa. Ela era uma ponta solta. 2 semanas se passaram. A noite da Cúpula da Paz chegou. A propriedade Moretti foi transformada. A fortaleza se tornou um salão de baile. Quarteto de cordas tocou champanhe, fluiu, e os criminosos mais perigosos da América se reuniram em smokings. Clara Ara usava um vestido de cetim verde esmeralda que abraçava cada curva. Um colar de diamante de Rico Mãe descansava em sua garganta. Você parece... Rico fez uma pausa enquanto ela descia as escadas. Ele limpou a garganta. Adke. Autoelogio do amanhecer. Clara Ara gracejou, embora seu estômago estivesse em nós. Fique perto de mim, Rico murmurou, oferecendo seu braço. Esta noite nós encontramos Dom Salvi. Ele é quem ordenou o golpe em minha esposa. Eu não posso provar ainda, mas eu sei. Se ele a matou, por que estamos jantando com ele? Porque neste mundo, você mantém seus amigos perto e seus inimigos à distância de uma facada. Eles entraram no salão de baile. Todos os olhos se voltaram para eles, o açougueiro do Brooklyn e sua mulher misteriosa. Sorria, Rico sussurrou. Ele colocou uma mão possessiva em sua lombar. Seu toque era quente através da seda. Um homem se aproximou deles. Ele era mais velho, com cabelo prateado e um sorriso que não alcançava seus olhos. Amanhecer Salvi. Ricardo. Salvi retumbou. E esta deve ser a dama que domou a fera. Clara Ara, Rico disse. Este é Dom Salvi. Clara Ara estendeu a mão dela. Um prazer. Salvi beijou seus nós dos dedos. Seus lábios estavam frios. Encantado. Você sabe que parece familiar, minha querida. Nós nos encontramos? O coração de Clara Ara parou. Eu não acho. Eu sou do Centro-Oeste. Ah, uma garota do campo. Salvi riu. Ele se virou para o homem parado atrás dele. Conheça meu novo subchefe, Luca. Clara Ara olhou para Luca. Ele era um homem em seus 30 anos, bonito de uma forma cruel. Ele estendeu a mão para apertar a dela. Enquanto sua manga subia, Clara Ara viu uma tatuagem em seu pulso, uma cobra comendo sua própria cauda. A Aurora. A visão de Clara Ara embaçou. O barulho da festa sumiu. Flashback. Chicago. O atirador saindo da van preta. Ele ergueu a pistola. O poste de rua pegou seu pulso. A tatuagem de cobra. Era ele. Limpa a garganta. Luca era o homem que havia matado a mulher em Chicago. E se Rico suspeitasse que os homens de Salvi mataram sua esposa usando o mesmo método, Luca era um assassino de aluguel profissional. Um limpador. Clara Ara puxou sua mão muito rapidamente. Prazer em conhecê-lo. Luca estreitou os olhos. Ele inclinou a cabeça, estudando o rosto dela. Você parece nervosa, senhora. Apenas sobrecarregada. Clara Ara conseguiu dizer. Rico, eu poderia pegar um pouco de ar? Rico sentiu o pânico dela. Ele apertou seu aperto na cintura dela. Claro, querida. Ele a levou para a varanda. Assim que as portas de vidro se fecharam, ele a girou. O que é que você está tremendo? Rico? Clara Ara ofegou, agarrando as lapelas dele. Aquele homem, Luca. E quanto a ele? Ele é o único. O único o quê? O que eu vi em Chicago 3 anos atrás. Eu testemunhei um assassinato, Rico. Uma mulher foi baleada em seu carro. Eu vi o atirador. Eu vi a tatuagem dele. Uma cobra comendo sua cauda. Rico ficou rígido. Luca tem essa tatuagem. Sim, ele é o assassino. E se ele está aqui, Roe, ele trabalha para Salvi. Os olhos de Roe ficaram assassinos. Salvi não apenas matou Helena. Ele tem estado executando um esquadrão de extermínio pelo país. Ele me reconheceu. Clara Ara sussurrou. Eu vi isso nos olhos dele. Ele sabe que eu sou a testemunha que escapou. De repente, a porta da varanda se abriu. Ricardo, uma voz chamou.
Era Marco, o gerente do restaurante que estava lá ajudando a servir o evento. Mas Marco parecia pálido. Ele tinha uma arma pressionada em suas costas. Atrás dele estava Luca, e ele estava segurando uma pistola silenciada. Eu pensei que te conhecia, Luca disse, pisando na varanda e deslizando a porta para fechar, trancando-a. A pequena enfermeira de Chicago. Você tem 9 vidas, querida. Rico pisou na frente de Clara. Luca, você está cometendo um erro. O erro foi perdê-la 3 anos atrás. Luca sorriu. Dom Salvi envia seus cumprimentos. Rico, ele pensa que se ele matar sua nova noiva da mesma forma que ele matou a primeira, você finalmente vai quebrar. Rico não se moveu. Você acha que pode nos matar os dois e sair daqui? Quem vai me impedir? Seus homens estão bebendo meu vinho e Dante. Dante está atualmente tirando uma soneca na despensa com uma faca na garganta. O rosto de Rico caiu. Dante estava morto. Clara! Rico disse, sua voz terrivelmente calma. Quando eu me mover, você corre. Pule da varanda. O quê? São 20 pés. Melhor uma perna quebrada do que uma bala na cabeça. Tão romântico. Lucas zombou. Ele ergueu a arma. Rico explodiu em movimento. Ele não foi para sua própria arma. Ele atacou Marco, empurrando o gerente em Luca. Tip! Um tiro silenciado saiu descontrolado, estilhaçando a porta de vidro. Corra! Rico rugiu, derrubando Luca. Clara escalou sobre o corrimão de pedra. Ela olhou para baixo. Arbustos escuros abaixo. Ela não pensou. Ela pulou. Ela bateu na sebe, arranhando o rosto, torcendo o tornozelo. A dor subiu pela perna dela, mas ela se levantou. Tiros ecoaram da varanda acima. Altos agora. Rico estava revidando. Clara manquejava em direção à casa principal, gritando por ajuda. Mas então ela parou. Leo, se Luca estivesse aqui, se Salvi estivesse fazendo um movimento, eles não mirariam apenas em Rico, eles mirariam no ar. Clara esqueceu seu tornozelo. Ela esqueceu a dor. Ela se virou e correu em direção aos fundos da casa, em direção à treliça que levava à janela do berçário. Ela tinha que chegar ao menino porque ela não era mais apenas sua babá. Ela era a única mãe que ele tinha sobrado. A dor no tornozelo de Clara era uma coisa viva. Era um espinho quente e irregular que subia pela perna dela a cada passo manco que ela dava pelo gramado molhado. A chuva havia se transformado em um aguaceiro torrencial, mascarando os sons do tiroteio caótico que irrompia dentro da mansão. Clara não olhou para trás para a varanda onde ela havia deixado Rico. Ela não podia. Se ele estivesse morto, ela o lamentaria depois. Se ele estivesse vivo, ele estava lutando uma guerra. Sua guerra era lá em cima no berçário. Ela alcançou a base da ala leste. A treliça coberta de era espessa e espinhosa estendia-se até a janela do segundo andar do quarto de Léo. Vamos, ela sussurrou para si mesma, seus dentes batendo de frio e choque. Vamos, Clara. Ela tirou seu estileto restante. Descalça, ela pisou na treliça de madeira. O primeiro passo a fez gritar, silenciosamente, mordendo o lábio até sentir gosto de ferro. Seu tornozelo torcido latejava violentamente, ameaçando ceder. Ela arrastou seu peso para cima com os braços, seus dedos cavando na madeira molhada e nos espinhos. A seda de seu vestido esmeralda rasgou, enganchando nas videiras ásperas. Ela não se importou. 1 degrau, 2 degraus. Não olhe para baixo. Acima dela, a janela do berçário estava escura. Um clarão de relâmpago iluminou o vidro. Dentro da casa, o baque abafado de tiros silenciados ecoou. Eles estavam se aproximando da ala leste. Clara alcançou o parapeito da janela. Seus braços estavam tremendo, seus músculos queimando de exaustão. Ela tentou a janela, trancada. O pânico explodiu em seu peito. Ela pressionou o rosto contra o vidro frio. Lá dentro,
Ela podia ver a silhueta do berço. Leo, ela articulou. Ela cerrou o punho, envolvendo-o na bainha de seu vestido arruinado. Ela olhou ao redor. Sem pedras, nada. Ela tinha que usar o cotovelo. Ela recuou e atingiu o painel de vidro perto da trava. Não quebrou. Ela o atingiu novamente mais forte, colocando todo o peso de seu corpo no golpe. Crack! Uma fratura em teia de aranha apareceu. Mais um. Ela bateu o cotovelo no vidro, gritando através de seus dentes cerrados. A dor estilhaçou para dentro. Cacos de vidro choveram no carpete. Clara alcançou, desfez a trava e empurrou a janela para cima. Ela caiu no quarto, aterrissando com força no ombro, rolando sobre vidro quebrado. O quarto estava quieto, muito quieto. Leo, ela sussurrou, arrastando-se para cima. Ela manquejou até o berço. Estava vazio. O sangue esvaziou de seu rosto. Seu coração martelava contra suas costelas, como um pássaro preso. Leo. Um pequeno gemido veio de debaixo da cadeira de balanço no canto. A mesma cadeira onde ela havia cantado para ele em sua primeira noite. Clara se apressou pelo chão. Leo estava enrolado em uma bola apertada, agarrando seu dinossauro de pelúcia, seus olhos arregalados e aterrorizados nas sombras. Mamãe, ele sussurrou. Foi a primeira vez que ele havia usado aquela palavra para ela. O coração de Clara partiu e voou ao mesmo tempo. Ela o puxou para seus braços, enterrando o rosto no pescoço dele. Ele estava tremendo violentamente. Eu te peguei, ela sussurrou ferozmente. Eu te peguei, bebê. De repente, a maçaneta da porta do berçário girou. Clara congelou. Ela não havia trancado. Ela havia entrado pela janela. Ela olhou ao redor, freneticamente por uma arma, uma lâmpada, um brinquedo. A porta rangeu para abrir. Uma figura entrou no quarto, iluminada por trás pela luz do corredor. Não era rico. Era um homem de smoking segurando uma faca. Era um dos guardas de segurança. Um homem a quem Clara havia dito bom dia por 2 semanas. Um traidor. Desculpe, senhorita Vance. O homem disse, sua voz vazia de emoção. Salve e paga melhor. Ele deu um passo à frente. Clara empurrou Leo para trás dela. Ela se levantou, favorecendo sua perna boa. Ela era uma garçonete, uma estudante de enfermagem falhada. Ela tinha 5'5" e estava desarmada. Ele tinha 6'2" e treinado para matar. Não o toque, Clara avisou, sua voz baixa. Não era um apelo. Era um rosnado. O guarda riu. Você acha que pode me parar? Ele atacou. Clara não recuou. Ela caiu. Enquanto a faca cortava o ar onde seu pescoço estivera, ela pegou a base de cerâmica pesada do umidificador do chão. Com um grito primal, ela o balançou para cima. Crack! A cerâmica conectou com a rótula do guarda. Osso rangiu. O homem uivou, tropeçando para trás, caindo de joelhos. Mas ele não soltou a faca. Ele atacou cegamente a lâmina, pegando o antebraço de Clara. Uma linha de fogo irrompeu em sua pele. Sangue quente encharcando sua manga instantaneamente. Clara gritou, mas não parou. Ela empurrou a cadeira de balanço pesada em direção a ele, prendendo-o contra a parede por uma fração de segundo. Corra, Leo, para o armário, ela gritou. O guarda empurrou a cadeira para longe com um rugido de raiva. Ele se levantou, olhos assassinos. Você pequeno Bit-Bang. O som era ensurdecedor no pequeno quarto. A cabeça do guarda virou bruscamente para trás. Ele caiu no chão, imóvel. Clara ofegou, girando. Rico estava parado na soleira. Ele parecia um destroço. Sua jaqueta de smoking havia sumido. Sua camisa branca estava encharcada de sangue, um pouco dele, a maior parte dele não. Ele estava respirando pesadamente, seu peito ofegando uma pistola fumegante em sua mão. Ele olhou para o guarda morto. Então ele olhou para Clara. Ele viu o sangue escorrendo de seu braço. Ele viu os cacos de vidro em seu cabelo. Ele viu a maneira feroz e protetora como ela estava parada na frente do armário onde seu filho estava escondido.
Ele largou a arma e atravessou o quarto em 3 passadas. Clara, ele engasgou. Ele agarrou o rosto dela em suas mãos, seus polegares manchando sangue em sua bochecha. Seus olhos procuraram os dela frenéticos, aterrorizados. Você voltou. Ele sussurrou como se não pudesse acreditar. Eu te disse para correr. Eu não podia deixá-lo. Clara Ara soluçou, a adrenalina finalmente caindo. Ele estava sozinho. Rico a puxou para seu peito, abraçando-a tão apertado que doeu. Por um segundo, ele não era o amanhecer. Ele era apenas um homem que havia quase perdido tudo. Chefe! Uma voz gritou do corredor. Rico recuou, seu rosto endurecendo instantaneamente. Era seu tenente leal, um jovem chamado Rocco. O térreo está invadido, Rocco disse ofegando. Salvi trouxe um exército. Luca está caçando você. Não podemos segurar a ala leste. Rico olhou para Clara Ara, então para o armário onde Léo estava espiando. O cofre, Rico comandou. Rico, você está sangrando, Clara Ara disse, notando uma mancha escura se espalhando em seu lado. Mova-se, Rico ordenou, ignorando sua própria dor. Ele pegou Léo em um braço e agarrou a mão ilesa de Clara Ara com a outra. Temos que desaparecer. O cofre não era apenas uma sala de pânico. Era um bunker subterrâneo construído sob a adega, envolto em 2 frites de concreto reforçado e aço. A pesada porta de aço sibilou para fechar, selando com um baque mecânico que cortou o mundo. Os sons de tiros, chuva e gritos desapareceram instantaneamente. O silêncio foi súbito e pesado. O quarto era austero, suprimentos médicos de monitores mostrando as imagens das câmeras da casa acima e um sistema de ventilação que zumbiam silenciosamente. Rico colocou Léo em um dos CS. O menino estava estranhamente quieto, seus olhos arregalados e vazios. O trauma estava se instalando. Rico se virou, apoiando-se pesadamente contra a parede de aço. Ele deslizou para baixo até sentar no chão, apertando seu lado. Seu rosto estava cinzento. Rico. Clara Ara esqueceu seu próprio tornozelo latejante. Ela manquejou até o armário médico, abrindo-o. Seu treinamento de enfermagem ativou, anulando seu medo. Ela pegou o antisséptico de Gore e um kit de sutu. Ela se ajoelhou ao lado dele. Deixe-me ver, ela comandou. Rico tentou afastá-la. Verifique Léo primeiro. Léo está em choque, mas ele está fisicamente bem. Você está sangrando no chão. Camisa fora agora. Rico olhou para ela. A garçonete submissa havia sumido. A garota aterrorizada havia sumido. Esta era uma mulher em seu elemento. Ele obedeceu desabotoando sua camisa arruinada com mãos trêmulas. A ferida era um arranhão profundo ao longo de suas costelas. Uma bala havia passado pela carne, mas errou os órgãos vitais. Era feio, mas não fatal separado. Precisa de pontos. Clara Ara disse, sua voz clínica e firme. Isso vai doer. Eu não tenho anestesia. Faça. Rico cerrou os dentes. Clara Ara trabalhou. Suas mãos, que haviam tremido ao segurar uma taça de vinho horas atrás, estavam agora firmes como rocha. Ela limpou a ferida, ignorando a respiração profunda e aguda de Rico. Ela enfiou a agulha. Enquanto ela costurava sua pele, a intimidade do momento pairou sobre eles. Eles estavam a centímetros de distância. Ela podia sentir o cheiro de pólvora e chuva nele. Ele podia sentir o cheiro de suor e terror nela. Por quê? Roe perguntou, sua voz áspera. Ele estava observando o rosto dela, estudando a maneira como sua testa franzia em concentração. Clara Ara não olhou para cima. Por quê? O quê? Por que você voltou? Você tinha uma saída. Você poderia ter desaparecido na noite. Você sabe o que Salvi faz com as pessoas. Por que arriscar morrer por uma criança que não é sua? Clara Ara deu o nó final e cortou a linha. Ela colou os gores sobre a ferida. Só então ela se recostou, descansando contra a parede fria ao lado dele.
Ela olhou do outro lado do quarto para Léo, que havia se enrolado com um cobertor e finalmente adormecido. Porque eu sei como é ser ele, Clara disse suavemente. E eu sei como é ser o que foi deixado para trás. Rico virou a cabeça para olhá-la. Conte-me. Clara respirou fundo. Ela puxou os joelhos para o peito. Eu não larguei a escola de enfermagem apenas por causa de dinheiro, Rico. Eu larguei porque eu estava grávida. Rico ficou imóvel. Eu tive uma filha, Clara sussurrou. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas elas não caíram. O nome dela era Mia. Ela nasceu com um defeito cardíaco. Eu trabalhei 3 empregos tentando pagar pelas cirurgias. Eu fiz tudo, mas não foi suficiente. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Ela morreu em meus braços em um quarto de hospital que parecia muito com este. Frio, estéril. Ela tinha 3 anos, a mesma idade de Léo. Rico estendeu a mão. Sua mão grande e calejada cobriu a dela. Depois que ela morreu, Clara continuou sua voz tremendo. Eu me senti vazia. Eu continuava a ouvi-la chorar à noite. Eu continuava a acordar para ir verificar um berço que não estava mais lá. Foi por isso que eu deixei Chicago. Foi por isso que eu estava andando para casa aquela noite quando eu vi Luca matar aquela mulher. Eu estava andando porque eu não aguentava o silêncio do meu apartamento vazio. Ela se virou para Rico. Seus olhos âmbar estavam crus, despojados de todas as defesas. Quando eu vi Léo gritando no restaurante, eu não vi um pirralho. Eu vi uma criança que estava gritando porque o mundo havia sido arrancado dele. E quando eu o segurei pela primeira vez em 2 anos, o silêncio dentro de mim parou. Rico a encarou. A revelação pairava entre eles. Ela não era apenas uma atriz contratada. Ela era uma mãe sem um filho curando uma criança sem uma mãe. Clara, Rico murmurou. O nome soou como uma oração em seus lábios. Ele se inclinou. A distância entre eles evaporou. Ele não a beijou. Não ainda. Ele pressionou sua testa contra a dela. Foi um gesto de imensa vulnerabilidade para um homem que nunca abaixava sua guarda. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sinto muito por sua perda, e eu sinto muito por ter arrastado você para este inferno. Eu entrei nisso, Clara respondeu, sua voz mal audível. Eu escolhi ficar. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Rico disse. Ele recuou ligeiramente para olhá-la nos olhos. Salve pensa que pode me quebrar pegando minha família. Ele não percebe que acabou de me dar uma razão para queimar o mundo. Limpa a garganta. Ele olhou para os monitores. Na tela, figuras sombrias estavam se movendo pelo corredor acima. Eles estavam procurando pela entrada do cofre. A expressão de Rico mudou. A tristeza foi substituída por uma fúria fria e calculada. O amanhecer estava de volta. Eles estão procurando pela porta escondida, Rico disse. Ela vai aguentar por algumas horas, mas não para sempre. O que nós fazemos? Clara perguntou. Rico se levantou. Ele fez uma careta com a dor em seu lado, mas a superou. Ele caminhou até um suporte de armas na parede mais distante. Ele engatilhou o ferrolho de um rifle de assalto. Nós não nos escondemos mais, Rico disse. Há um túnel na parte de trás deste cofre. Ele leva à casa de barcos a 1 milha de distância. Eu quero que você pegue Léo e vá. Clara se levantou, pânico retornando. E você? Eu vou abrir a porta principal. Rico disse calmamente. Eu vou atraí-los. Cru. E eu vou acabar com isso. Não, Clara disse, agarrando o braço dele. Isso é suicídio. Luca está lá fora. Há dezenas deles. É a única maneira de garantir que você escape. Rico disse. Ele olhou para ela, seus olhos ardendo com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Eu perdi Helena porque eu não fui rápido o suficiente. Eu não vou te perder. Não você. Ele segurou o rosto dela uma última vez. Vá, Clara, pegue meu filho. Ensine-o a ser melhor do que eu. Ele se inclinou e a beijou. Era um desespero com gosto de sangue e sal e adeus. Durou apenas 1 segundo,
mas queimou a alma de Clara. Rico se afastou, destrancou a porta do túnel de trás e enfiou um conjunto de chaves na mão dela. O barco está abastecido. Vá para as coordenadas no GPS, não olhe para trás. Ele se virou para a pesada porta de aço do cofre, seu dedo pairando sobre o botão de liberação. Clara olhou para o túnel escuro. Então ela olhou para as costas de Rico. Ela olhou para os monitores mostrando os homens lá fora, os homens que haviam matado a tua mulher em Chicago, que haviam matado Helena, que haviam tentado matar Léo. Se Rico abrisse aquela porta sozinho, ele morreria. Clara percebeu algo então. Ela não era mais apenas a mãe de Mia. Ela não era apenas uma vítima de circunstância. Ela apertou seu aperto nas chaves. Rico, ela disse claramente. Ele pausou, não se virando. Vá, Clara. Não, ele se virou, choque registrando em seu rosto. Clara caminhou até o suporte de armas. Ela não pegou uma arma. Ela não sabia como usar uma. Ela pegou uma arma de sinalização do kit de emergência. Você disse que salve e pensa que você é fraco. Clara disse, sua voz tremendo, mas resoluta. Ele pensa que você está sozinho. Ele pensa que está caçando um animal ferido. Ela o olhou nos olhos. Vamos mostrar a ele que ele está errado. Nós não nos separamos. Nós lutamos juntos. Rico olhou para ela. Mesmo, olhou para ela. Ele viu o fogo nos olhos dela. Isso combinava com o dele. Um sorriso escuro e perigoso lentamente se espalhou pelo rosto dele. Ok, Rico disse, juntos. A roda de aço da porta do cofre girou com um pesado clangor rítmico. Rico ficou diretamente na frente dela. Seu rifle de assalto ergueu seu rosto, uma máscara de fúria fria. Atrás dele, escondida nas sombras dos suportes, Clara se agachou. Suas mãos estavam suando em volta do cabo da arma de sinalização laranja. Ela havia trancado Léo no túnel de fuga com uma lanterna e seu dinossauro. Conte até 1000, ela havia dito a ele. Como um jogo de esconde-esconde. A porta do cofre sibilou. O selo quebrou. Rico não esperou. Ele chutou a porta pesada para fora. O corredor da adega estava cheio de homens de salve. Limpa-lhe a garganta. Eles estavam esperando uma família encolhida. Eles receberam um demônio. Rico abriu fogo. O rugido ensurdecedor do rifle no espaço confinado foi como um golpe físico. 2 homens caíram instantaneamente. Os outros se apressaram para se cobrir atrás dos barris de carvalho de Bow Vintage. Fogo supressivo. Uma voz gritou. Era Luca. Balas lascaram o quadro de concreto do cofre. Rico foi forçado para trás, grunhindo enquanto um ricochete cortava sua bochecha. Ele verificou seu carregador. Baixo. Saia, Ricardo! Luca provocou da escuridão da adega. Dom Salve está ficando impaciente. Dê-nos a garota e o menino, e eu farei sua morte rápida. Ro olhou de volta para Clara. Ele sinalizou com 2 dedos. 2 restantes, mais Luca. Clara assentiu. Ela se moveu para a borda do batente da porta. Limpa a garganta. Ela podia sentir o cheiro do vinho derramado, da pólvora e do sabor metálico de sangue. Rico se inclinou e disparou 2 tiros precisos. Bang, bang. 2 baques se seguiram. Apenas você e eu, Luca. Rico rugiu, largando o rifle vazio e sacando sua arma secundária. E uma perna cheia de chumbo. Luca riu. Ele saiu de trás de uma grande unidade de prateleiras, sua pistola silenciada e erguida. Ele não mirou em Rico. Ele mirou na entrada do cofre. Saia, Clara, ou eu coloco uma bala em sua rótula. Rico pisou no aberto, protegendo a posição de Clara. Ela se foi, Luca. Pelo túnel. Mentiroso. Luca zombou. Ele deu um passo mais perto. A tatuagem de cobra em seu pulso parecia contorcer-se nas luzes de emergência fracas. Eu posso sentir o cheiro de seu perfume barato. O dedo de Luca apertou o gatilho. Ele tinha a vantagem sobre Rico. Rico estava ferido mais devagar. Este era o fim. Mas Luca havia esquecido uma coisa.
Ele não era o único caçador no quarto. Não é perfume. Uma voz ressoou da escuridão. É enxofre. Os olhos de Luca piscaram para o lado. Clara saiu. Ela não estava tremendo. Ela ergueu a arma de sinalização. Ela não mirou em Luca. Ela mirou no enorme rack do chão ao teto de conhaque e conhaque de alta prova diretamente atrás dele. Limpa a garganta. Queime, ela sussurrou. Ela puxou o gatilho. A sinalização sibilou pelo ar, um rastro de magnésio branco ofuscante. Ela bateu nas garrafas de vidro. Cabum! O álcool acendeu instantaneamente. Uma parede de chamas azuis e laranjas irrompeu, explodindo para fora como o hálito de um dragão. A força da explosão jogou Luca para frente, cantando seu cabelo e roupas. Ele gritou, cegado pelo clarão e pelo calor intenso e súbito. Ele se debateu, disparando sua arma descontroladamente para o teto. Rico não estremeceu. Ele caminhou através do calor, as chamas dançando em seus olhos escuros. Ele parecia o diabo reivindicando seu trono. Ele chutou a arma da mão de Luca. Luca caiu para trás, tossindo, agarrando seu braço queimado, olhando para Rico com puro terror. Você matou minha esposa, Rico disse. Sua voz estava terrivelmente quieta sobre o rugido do fogo. Foi apenas negócio, Luca implorou, arrastando-se para trás pelo chão molhado. Salve me fez. E isto, Rico disse, erguendo sua arma, é um assunto de família. Bang! O eco durou mais que o tiro. Luca ficou imóvel. O fogo estava se espalhando rapidamente. O calor estava se tornando insuportável. Os aspersores finalmente ativaram, encharcando a adega em um sibilo de água e vapor. Rico ficou sobre o corpo por um segundo, então se virou. Ele guardou sua arma no coldre e olhou para Clara. Ela estava parada em meio aos cacos de vidro e fumaça, a arma de sinalização gasta pendurada ao lado dela. Seu vestido esmeralda estava arruinado, seu rosto manchado de fuligem, seu cabelo selvagem. Para Rico, ela era a coisa mais linda que ele já havia visto. Ele caminhou até ela, ignorando a dor em seu lado. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente a envolveu em seus braços e a levantou do chão, enterrando o rosto em seu pescoço. Nós fizemos, ela soluçou em seu ombro, a adrenalina finalmente rompendo. Nós fizemos, ele murmurou. Agora vamos buscar nosso filho. 6 meses depois, o jardim na propriedade Moretti estava em plena floração. As paredes altas ainda estavam lá, mas o arame farpado havia sumido, substituído por rosas trepadeiras. A imprensa estava reunida nos portões, câmeras piscando. As manchetes estavam dominando Nova York por meses. Dom Salvi prendeu anônimo. Dica revela evidência de assassinatos por contrato. A evidência, claro, havia sido fornecida por uma certa fonte anônima que sabia exatamente onde Salvi enterrava seus segredos. Mas dentro das paredes estava quieto. Clara sentou no pátio, observando Léo perseguir um filhote de Golden Retriever pela grama. Ele estava rindo um som alto, de tremer a barriga que ainda fazia o coração de Clara pular uma batida toda vez que ela o via. Ele parece feliz, uma voz disse. Clara olhou para cima. Rico estava parado ali. Ele não estava usando um terno. Ele estava usando jeans e uma camiseta branca, parecendo mais jovem, mais leve. A escuridão que o havia envolvido por tanto tempo havia se levantado. Ele está feliz. Clara sorriu. Ele dormiu a noite toda a semana. E você? Rico perguntou, sentando-se ao lado dela. Ele pegou a mão dela, seu polegar traçando o anel de diamante em seu dedo. O anel falso. Eu estou esperando, Clara disse. Esperando por quê? Para meu contrato expirar, ela brincou gentilmente. 6 meses. Esse era o acordo. A cúpula de paz acabou. Salve-se foi. Você não precisa mais de uma noiva falsa. Rico ficou quieto. Ele olhou para Léo, então de volta para Clara. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Você está certo, Rico disse. Eu não preciso de uma noiva falsa.
Ele abriu a caixa. Lá dentro não era um diamante do tamanho de uma pista de patinação. Era uma aliança simples e elegante com uma safira da cor do vestido que ela usou na noite em que salvou a vida dele. Eu preciso de uma de verdade, Rico disse, sua voz densa de emoção. Eu não quero que você fique por causa de um contrato. Clara, eu quero que você fique porque eu não consigo ouvir a música sem você. Você trouxe a melodia de volta para esta casa. Clara olhou para o anel, então para o homem que havia andado pelo fogo por ela. Eu não sou fácil, Rico. Ela avisou, lágrimas picando seus olhos. Eu tenho bagagem. Eu tenho cicatrizes. Bom, Rico sorriu, inclinando-se. Eu também. Nós combinamos. Ele deslizou o anel para o dedo dela. Coube perfeitamente. Mamãe, papai, olhem! Léo gritou do gramado, segurando um graveto que ele havia encontrado. Clara congelou. Foi a primeira vez que Léo havia chamado Rod papai em 1 ano. E a primeira vez que ele a havia chamado de mamãe à luz do dia. Os olhos de Ro brilharam. Ele beijou Clara profunda e lentamente, selando uma promessa que era mais forte que qualquer juramento da máfia. Estamos indo, Léo. Clara chamou, rindo através de suas lágrimas. Ela se levantou de mãos dadas com o homem mais perigoso de Nova York e correu em direção ao menininho que os havia unido. O grito no restaurante havia começado tudo, mas o riso no jardim foi como terminou. E esse é o fim da canção de ninar do amanhecer. De uma criança chorando em um restaurante a um confronto flamejante em uma adega, a jornada de Clara e Rico prova que às vezes as pessoas mais difíceis de amar são as que mais precisam. Eu quero saber o que você pensa. Rico mereceu uma segunda chance? E Clara estava certa em usar aquela arma de sinalização? Deixe-me saber nos comentários se esta história tocou seu coração ou te manteve na ponta de seu assento. Por favor, dê a este vídeo um enorme polegar para cima. Isso ajuda muito no canal. E se você ainda não o fez, aperte aquele botão de inscrição e toque o sino para que você nunca perca uma nova história. Eu tenho um novo thriller romântico chegando na próxima semana que envolve uma noiva fugitiva e um guarda-costas rabugento. E você não quer perder. Obrigado por ouvir. E lembre-se, às vezes, um grito é apenas um clamor por